minha gente, eu venho em nome do nosso Senhor Jesus neste dia todo especial para compartilhar com você que nos acompanha aqui pelo nosso canal de mais uma reflexão sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem trazido aos nossos corações e que nós estamos compartilhando. E se serve para você, compartilhe também com os outros, curte aí, não para poder promover a gente, mas para exaltar aquilo que ajudou você e que aí as pessoas vão entender que esse vídeo é importante e vai fazer com que ele alcance mais pessoas ainda. Vamos usar essa plataforma para falar da palavra de Deus, principalmente no momento de muita instabilidade, às vezes de falta de esperança, de dor, para muitos que estão sendo atingidos, sofrendo com este mal que está assolando a humanidade e destruindo, pessoas, vidas, economia e por aí afora vai. Mas vamos permanecer crendo, confiando e avançando cada dia, usando a nossa fé para nos estabelecermos em Deus, os nossos sentimentos, também a nossa oração, para que todas as pessoas que estão tendo perdas neste momento sejam de alguma maneira consoladas por Deus. Por mais que a gente fale aqui palavras de ânimo, de encorajamento, de esperança, não substitui a dor, que só Deus pode consolar, que só Deus possa estar presente e acalmar o coração, acalmar a alma de muitos que sofrem neste momento. E vamos continuar combatendo através da nossa fé para continuar ajudando aqueles que são, por exemplo, os médicos, enfermeiros, o pessoal da saúde, que está à frente de tudo isso, lutando dia a dia, não olhando para si próprio e cuidando, tentando ajudar da maneira possível uns aos outros, aos caminhoneiros, aos policiais militares, a pastores também, os pastores aí na atividade, nas lives, pastores, deve ser digno da nossa oração. Algumas igrejas, alguns locais já está aberto, como é aqui no caso do Mato Grosso, por exemplo, e pastores estão também colocando as suas vidas à disposição para consolar e para ajudar pessoas nesse momento. Missionários, evangelistas, pessoas que de alguma forma, gente de Deus, gente que com responsabilidade tem usado os meios de comunicação para poder trazer consolo, trazer esperança, trazer fé e força a cada pessoa que assim necessita nesse momento de amparo, nesse momento de força, nesse momento de dar continuidade à vida. Isso é o que é importante e o que é necessário que a gente continue na nossa luta, na nossa batalha, no nome do nosso Senhor Jesus. E falando em luta, falando em batalha, nós paramos ontem aqui na nossa live, caso você não assistiu, retorne aí, volte e assista hoje. Eu gostaria de fazer a você uma pergunta que por acaso é o título da nossa mensagem. O que mais você deseja? O que mais chama a sua atenção e por que você vive? Por que você levanta para trabalhar? Por que você vive? Por que você lê a Bíblia? Você faz orações? Qual é o seu desejo? Nós temos, por exemplo, falado aqui no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, paramos no versículo de número 2, no 3, paramos no 3, e eu vou repetir ele com você, porque ele diz exatamente assim: e assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então vejam só, nós falamos ontem aqui o que Deus utilizou para humilhar Israel. Ele não humilhou com palavras de menosprezo, de desprezo, de rejeição. Deus deixou que Israel passasse por necessidade. A necessidade aqui foi a fome. Às vezes, de alguns, a necessidade, sim, é variável.
né? Pode ser qualquer coisa que lhe falte. Ou seja, se por acaso, né, tem muitas pessoas que até usam isso, eu particularmente não gosto muito de adotar isso, porque eu acho isso assim muito esquisito, né? Porque alguns dizem assim, quem não vem a Jesus por amor, vem pela dor. Não é que Jesus, por exemplo, vai fazer com que a dor, provocar a dor para a pessoa poder buscá-lo. Nem sempre, por exemplo, as pessoas sentem dor e nem por isso elas recorrem a Jesus. Mas o que nós passamos, as perdas que nós temos, as necessidades que nós temos, não é para que Deus veja alguma coisa na nossa vida ou deixe de ver, não. É para que eu e você, despertemos e possamos ver em nós mesmos qual é o real motivo daquilo que nos motiva, daquilo que nós desejamos, porque o que você deseja é o que você busca e o que você busca é por aquilo que você vive. Muitas pessoas, por exemplo, vivem pelo dinheiro, vivem pelo ganho, pelo lucro, pela renda, né? Muitas pessoas vivem disso. Outras vivem pelo amor, outras, e por aí afora, cada um tem, né, o seu desejo e vive por aquilo. E procura por aquilo dali. Só que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, por exemplo, que o motivo de Deus deixar eles terem fome era para que eles pudessem ver o que realmente eles desejavam ter na vida. Porque, veja bem, lá no Egito, a comida não era abundante, mas tinha. Lá no deserto, a comida foi medida. Deus deu a medida para cada dia. E quando o sujeito achava que poderia, claro que eles não passaram fome. A medida que Deus deu, né, é como, por exemplo, algumas pessoas, lembrando aqui do nosso sargento Pedro aqui do Exército, aqui de Cuiabá, o sargento Pedro diz assim, ele tem uma porção que ele come todos os dias e ali é o que a nutricionista passou para ele. Isso aqui é o que você deve comer, de carboidrato, né? Enfim, aquela porção, aquilo, proteína, é aquilo ali que ele vai comer durante o dia. E ele disse, eu posso comer tudo de manhã, eu posso comer só à tarde, eu posso comer só à noite, mas a minha porção diária é aquela. E eu fui e disse assim para ele, mas Pedro, se você comer de manhã, à tarde você não vai sentir fome, à noite você não vai estar com fome? Ele disse assim para mim, não, fome não. Eu posso sentir vontade de comer. Por quê? Porque para o meu corpo é aquela porção do dia. Então eu posso querer comer além daquilo ali, mas o que o meu corpo precisa é só daquilo. Então está explicado por que às vezes, né, muitos, por exemplo, vivem praticamente para comer, não só para saciar, não só para poder viver, como disse, né, algum médico falou com uma pessoa que eu não vou falar quem foi, né, há uns tempos atrás. Nós temos que comer para viver e não viver para comer. E ali é o que Israel, de uma forma bem proveitosa, Deus os leva e quando acabou suas economias, seus pães, acabou sua farinha, acabou os ingredientes para fazer a comida, Deus não deu a eles a farinha, Deus não deu a eles o azeite, Deus não deu a eles os componentes que eles utilizavam, Deus deu maná. Não era o desejo deles, não era a vontade deles, mas foi o que Deus deu. Deus não deixou literalmente eles passarem fome. Uma coisa, tem gente que pensa assim, pô, mas o cara estava sem comer, o camarada não tinha o que comer, o cara fica doido. Não, eles tinham o que comer. Ou seja, mais ou menos assim para você poder entender. Quando a gente pergunta, quando eu já perguntei várias vezes às pessoas, você já passou fome na sua vida? Tem pessoas que dizem que passou fome. Aí você vai conversando, a pessoa diz, não,
Eu passei fome, não. Eu tinha as coisas para comer, só que não era aquilo que eu gostaria de ter. Então eu preferia não comer e passei fome. Ou seja, tinha o que comer. Mas a pessoa preferia não comer, mas tinha. Não era o que ela gostaria de comer. Porque fome é quando o cidadão não tem o que comer. Necessidade é quando você tem o que comer, mas não é o que você desejaria. Ou seja, a comida do Egito, nem ela Deus deu um outro alimento, foi um manjar, a comida do céu, o maná, ou seja, o povo não conhecia até o nome, o que é isto? Quer dizer, podia ser qualquer coisa, mas eles não olhavam dessa forma, mas foi o que supriu eles e o que os manteve vivos por 40 anos, ou seja, daria para viver. Só que Deus fez aquilo, e como muitas vezes Deus pode fazer isso comigo e contigo, e deixar não a gente ter o que nós queremos, mas ter aquilo que é suficiente para a gente. Há pessoas que às vezes, pastor, eu queria ter assim meus negócios, eu queria assim arrebentar a boca do balão, ter R$1 bilhão, Ou seja, se você tiver R$1 bilhão, você vai fazer igual muitos aí, só vai viver correndo atrás de dinheiro e vai até largar Deus para lá. Em Deus mais você vai buscar. Tem gente que não busca Ele por R$100, Tem gente que deixa de buscar Ele. O Judas, por exemplo, trocou Ele por 30 moedinhas de prata naquela ocasião. Então as pessoas trocam, ou seja, aquilo que você não deseja, você não recorre, você não busca, você não procura. E é por isso que quando Israel não teve os seus desejos, porque Deus, minha senhora, meu senhor, não é o Aladim, não é a lâmpada, Aliás, acho que é lâmpada, eu nem sei essa história aí direito, mas acho que é a lâmpada, Você pega a lâmpada, aí você esfrega lá na lâmpada e aí você faz o seu pedido que ele sai para fora para cumprir o seu desejo. Deus não é isso. Deus pode até, por exemplo, dar a você coisas que você nunca desejou na vida, que talvez você achou, você nunca teria. Você acha que você nunca vai ter aquilo e Deus pode te levar lá. Dar coisas que você jamais imaginou possuir, que dentro da sua condição, da sua capacidade que você tinha, você não se via tendo isso nas suas mãos. Deus pode te levar. Mais do que você deseja, mais do que você imagina. Mas primeiro, isso tem que ficar real, não é para Deus. Isso tem que ficar real para mim e para você. O nosso maior desejo é o quê? Eu falei na nossa live de ontem, que eu disse o seguinte, olha, tem gente que deixa Deus por falta da bênção. Se Deus não der a bênção até 31 de maio, não oro mais, não busco mais. Esse é um dos itens. Não vou mais fazer porque aquilo que eu queria Deus não me deu. A segunda pessoa é aquela que deixou a bênção porque Deus deu a bênção. Você lembra dos leprosos que Jesus curou? Eram 10, voltou só um. Os outros 9 não estavam curados? Estavam, mas eles só queriam a bênção. A bênção fez eles se afastar. A bênção fez eles irem tomar conta de suas próprias vidas, de seus próprios negócios. A bênção para eles não foi bênção, Foi um problema que levou eles para distante de Deus. Lembra, por exemplo, do jovem rico? Tinha tanta riqueza, mas a bênção que Deus deu a ele afastou ele de Deus. Porque na hora que Jesus disse, vende tudo que você tem, quem é que deu ele tudo aquilo? Ele não tinha. Quem que deu ele tudo aquilo que ele possuía? Foi Deus. Deus poderia ter dado o dobro, o triplo, mas como ele era ganancioso, Deus não pôde dar a ele o que ele necessitava. O que Deus queria dar, aliás, o seu desejo, Deus não pôde cumprir na vida dele. Porque ele se agarrou a um desejo que ele tinha. Somente aquilo que ele possuía para ele era suficiente. E pessoas gananciosas ou pessoas avarentas, a avareza é idolatria, e a avareza é quando eu penso em mim, é quando eu penso no que eu quero, é quando eu busco aquilo que eu quero. Isso é a avareza, isso vai me afastar de Deus. Por isso é que Deus deixou eles não terem
A comida que eles comiam no Egito, a comida que eles levaram, acabou e Deus não deu o que eles queriam. Deus deu para eles o maná, algo que eles nunca tinham comido. Não fica pensando assim que, poxa, Deus não vai te deixar pão e água, Deus não vai deixar faltar a você pão e água, que a gente está falando assim, né? Como dizia aí o pessoal lá em certos locais, me parece, por exemplo, no nosso estado de Minas Gerais, né? Tonico e tinoco não te faltará, né? É arroz e feijão, ou então arroz, feijão e ovo. Então, é o tonico e o tinoco. Nunca faltará. Não menosprezando, porque as pessoas, às vezes, por exemplo, que era sempre assim o tonico e tinoco, aquela dupla sertaneja que estava sempre juntinho, né? Sempre cantando, entoadinho. Aí o pessoal fazia essa comparação, arroz e feijão. Né? Combinava muito bem e gostoso, e com um ovinho frito por cima, apesar que engorda um pouquinho, pode engordar por causa da gordura que fritar o ovo, mas vai ser uma delícia. A comida mais gostosa é aquela de quando você está com fome e você não se importa com o cardápio, você quer matar a sua fome. Só que tem gente, por exemplo, que eles não querem somente saciar a fome. Eles não querem somente ter uma veste, tem que ser uma veste de grife. Eles não querem somente ter um carro, tem que ser um carro de luxo. Eles não querem somente ter uma casa, eles querem uma mansão. Eles não querem somente ter uma renda, eles querem ter milhões. E vai por aí afora. O ser humano é um ser que muitas vezes não se contenta com nada. Por isso, apesar de Deus dar a eles o maná para comer, prover o maná para eles comerem, eles não quiseram somente contentar com esse maná. Por isso, no capítulo 11 do livro de Números, o versículo de número 4 diz assim, olha: um bando de estrangeiros. Eu estou lendo aqui numa linguagem mais clara, porque na nossa linguagem ele vai dizer assim, o vulgo que havia no meio deles. Não sei por que o pessoal pensa assim, por exemplo, que foi só judeu que saiu do Egito. Não, o Egito não fez escravos, não foi só de Israel, não. De todos os países ali, até gregos tinha ali dentro do Egito também, de todas as outras partes ali da África ali, tinha gente de outras nações, etíopes, pessoas ali que eram escravizadas também por eles naquela época. Então, diz aqui, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Olha que coisa terrível, hein? Até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam. Vamos dar uma paradinha aqui? Primeiro, não foi inicialmente o povo judeu que desejou comer outro tipo de alimento. Eles até estavam tranquilos. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que elas estão tranquilas até que alguém aguce a vida delas. Tinha uma senhora, por exemplo, num lugar de uma igreja onde eu fui, não vou falar qual foi o estado, já tive Minas, Rio e no Pará, e agora hoje eu estou aqui no Cuiabá, no Mato Grosso. Mas uma senhora num desses locais onde eu fui pastor, ela tinha um carro nacional, seminovo. Ela morava num apartamento confortável, 2 quartos, era ela sozinha, né? Um apartamento bom, num bairro médio da cidade, e ela tinha uma ótima renda salarial. Mas aí as pessoas, quando começou aquela época da construção civil no Brasil a explodir, as pessoas construíram aqueles condomínios maravilhosos, e teve um condomínio, por exemplo, que o nome desse condomínio era Zeus. Por aí você já imagina, né, que condomínio que era. Então as pessoas eram assim, se você não morar no Zeus, você não está morando não, você não tem casa. E ali, uma coisa luxuosa, um negócio de chamar muita atenção. E essa senhora, o que ela fez? Ela foi lá, vendeu o apartamento que ela tinha, já quitado dela, não devia mais nada, deu de entrada lá no Zeus e foi pagar prestações. E mudou lá para o Zeus. Quando ficou pronto o condomínio, ela mudou para o condomínio. E ali, quando ela chegou
O carrinho que falava português era só o dela. As garagens lá só língua estranha, né? Lá nas garagens e carrões. E ela se sentiu assim diminuída. Então ela pegou o carrinho dela, foi numa concessionária dessas assim, de língua estrangeira, e pegou um carro também que fala outra língua, um carrão, deu o carrinho dela de entrada, que já estava quitado, que ela não devia nada. E ela foi lá e deu de entrada. E ali ela vai pagar as prestações agora de carro e de apartamento. Ela já estava com a vida dela tranquila e na paz. Mas alguém começou a falar com ela: fulana, você tem que fazer, poxa, você é sozinha, dá para você estar muito melhor, dá para você morar num lugar melhor, dá para você ter um carro melhor. É porque o problema às vezes, minha senhora, meu senhor, é quando a gente quer agradar os outros e a gente quer comprar com o bolso dos outros. Você nunca pode comprar com o bolso dos outros. Você nunca pode contar com o ovo na galinha. Espere a galinha botar primeiro. As pessoas, às vezes, elas ficam olhando para os outros e deixando as pessoas controlar suas vidas. Se os israelitas não tivessem dado ouvido aos estrangeiros, que os estrangeiros que eram aqueles ali que estavam mais vulneráveis, que não tinham a fé que o povo de Israel possuía, né, que eram pessoas que já tinham vivido talvez uma vida melhor, comido outras coisas e que lá no Egito eles foram privados disso. Não significa que você nunca vai ter isso. Mas espere as condições para depois ter. Não vai adiantar nada você querer ter um padrão de vida que você não tem condição de mantê-lo. E aí o que acontece? Eles começaram a aguçar os outros, começaram a encher os outros. Poxa, essa comida não é legal. Legal seria aqui uma picanha bem passada, seria aqui uma coisa aqui, um churrasquinho, ficar comendo esse maná, esse gosto de coentro, esse negócio doce o tempo todo. Pô, cara, a gente tinha que ter uma coisa melhor. Pois é, os outros também começaram a se queixar. Fique andando com pessoas negativas, você vai se tornar igual a elas. Fique andando com pessoas descrentes, você vai se tornar igual a elas. Não estou falando para você se afastar, mas você não dá ouvidos a esse tipo de coisas. Tem pessoas que às vezes dizem: fulano, você é muito mole, por que você não tem um carro melhor do que esse que você tem? Ora, você não está em condições de comprar, para que você vai comprar para satisfazer os outros? Compre com seu bolso. Meu pai me dizia assim: meu filho, coloque a sua mão onde você alcança. Não adianta nada você querer colocar a sua mão onde você não alcança, você vai ter problemas. Quantas pessoas estão metidas em problema porque ficou ouvindo indução dos outros? E aqui Israel começou a se queixar. E aí do que eles se queixaram? Diz a Bíblia: se tivéssemos carne para comer. Gente, eles nem comiam carne lá no Egito, eles comeram peixes. Aí ele diz assim, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos olhos porós, cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Jesus amado. Mas o maná é que deu vida para eles até ali. Ou seja, é como eu estou falando. Quantas pessoas estão tendo perdas no momento que nós estamos passando? E parece que nós reclamamos porque estamos vivos. Quantos estão chorando as perdas que estão tendo e as dificuldades que estão tendo, e nós estamos vivos, mas nem assim a gente é agradecido. Nem assim a gente continua a olhar para Deus, a agradecer a Deus, a esperar em Deus e acreditar que dias melhores vão surgir. Se no momento não podemos ter, é um momento. Vamos passar, assim como lá no Egito passou o tempo deles comerem somente peixe, pepino, melancia, alho, cebola. Eles estavam comendo uma coisa diferente, era algo novo. Eles estavam comendo, certamente eles teriam algo mais. Deus disse que a terra para onde eles estavam indo manava leite e mel. Calma, não se desespere, tudo passa na vida. Tudo é passageiro, inclusive nossa própria vida.
é passageira. Quantas pessoas imaginaria que 2020 começaria do jeito que começou? E começou, isso vai passar. Calma, não se desespera, não crie o pânico e não se deixe levar pela opinião das outras pessoas. Até então, o manar aqui era suficiente, mas quando eles começaram a fazer comparação, eu sempre falo, olha, nunca compare a sua vida com a vida de ninguém. Você é diferente, a sua digital aqui não bate com a de ninguém. Você é diferente, você não é igual aos outros, não é porque você é melhor, não é porque você tem que ser igual, que você tem que ser melhor do que os outros, não. Nós estamos todos no mesmo nível, mas tem gente que arrebenta a sua vida por causa do que os outros falam, por causa do que os outros dizem, por causa do que os outros levam ela a cometer. Não se deixe levar pela opinião das outras pessoas. Permaneça na sua fé, permaneça na sua crença, permaneça da forma como Deus tem dado a você e se contente com aquilo que Deus tem dado, porque não tem nada que faz uma pessoa ser mais abençoada do que ela estar contente com o que ela tem. Porque imagine bem, às vezes, por exemplo, eu tive momentos na minha vida que eu não pude dar para os meus filhos o que eles gostariam de ter. Eu dava o que eu podia, mas eu ficava sempre comigo. Quando eu tiver condições, eu vou dar a eles coisas melhores. Deus, Ele tem condições, mas por que Ele não dá, pastor? Para nós não nos perdermos. Para que o foco do nosso desejo não seja o conforto ou o prazer, mas seja a confiança estabelecida e a nossa dependência de Deus, não do conforto, não do prazer. Jesus não tinha um casarão, Jesus dormia. Quando o camarada chegou e disse assim, olha, eu vou te seguir, Senhor. Ele disse assim, olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha onde reclinar, ele não tinha um lugar para ele, não se preocupava com isso. E o que aconteceu? Isso foi por um momento. Deus levantou Jesus, ressuscitou dos mortos e deu a ele o poder no céu e também na terra. Ou seja, foi momentos. Foram 33 anos ali se passaram, que ele foi privado daquilo para ter a glória eterna. Sempre aí. Às vezes Deus vai deixar por um momento a gente um pouquinho, passar por algumas situações, não para dar lição a gente, mas para a gente se desprender, para a gente não ficar com aquela obsessão de ter e ter. Não, nós temos que ser, meu irmão. Minha senhora, meu senhor, é ser, não é ter. É ser de Deus, é estar do lado de Deus, é desejar Deus, sua presença, sua santidade, seu amor, mais do que sua comida, mais do que seu sustento, mais do que seu conforto, mais do que o seu prazer. Deus te encherá de prazer, Deus te encherá de conforto. É por isso que quando você pega o Salmo 73, o versículo de número 25, o salmista, por exemplo, se você começa lendo ele lá do começo, do versículo 1 do 73, você vai ver que o salmista começa reclamando. Ele começa falando que Deus é bom para todo Israel, mas aí ele começa a falar das pessoas, que o ímpio era melhor, que tal, e aquela coisa toda, até ele reconhecer e dizer no versículo de número 25, olha a conclusão que ele chegou. Ele diz assim, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Agora, mas ele quando ficou olhando para a prosperidade dos ímpios, quando ele ficou olhando para a vida dos outros, ele quis ter igual. Não queira ser iguais aos outros. Você pode ser muito melhor do que os outros. Mas se contente com aquilo que Deus tem te dado. Seja feliz com o que você tem. Porque Deus vai dando a você a felicidade, o seu contentamento com Deus vai trazendo a você mais coisas às quais você nunca vai se apegar. Você vai se apegar àquele que te supre, àquele que te dá, do que as coisas que Ele põe na sua mesa. É isso que eu e você precisamos desejar. Assim como você sente todos os dias a vontade de comer, fazer o seu jejum pela manhã, você também deseja a comunhão com Deus, a palavra de Deus.
Você deseja a presença de Deus também? Ou é só saciar o seu corpo físico e não alimentar sua alma, o seu espírito? Então pense nisso, raciocine nisso. Era só uma pincelada. Amanhã nós teremos os nossos cultos e aí eu vou falar mais um pouquinho daquilo que Deus ele nos der. Nós vamos falar mais sobre isso aqui para abençoar a sua vida. Vamos fazer uma oração que eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, meu Deus, nos ajude em o nome do nosso Senhor Jesus a entender que o que nós mais necessitamos na vida não é do conforto e não é do prazer. Senhor, embora o conforto é bom e o prazer, meu Deus, nos satisfaz a nossa carne, satisfaz o nosso ego. Senhor, por isso que lá no Egito, embora eles eram escravos, eles tinham um tipo de alimento. O Senhor não deu aquilo a eles, mas o Senhor não os deixou passar fome. O Senhor deu a eles um alimento para mantê-los vivos no caminho pelo qual o Senhor os conduzia. Mas Israel, assim como nós também, não sabemos contentar com o que temos no momento. Achamos que sempre seremos assim e sempre estaremos com a nossa vida e não haverá mudança. O que não é verdade, ó Deus. Porque quando nós nos desprendemos de tudo aquilo, Senhor, que a nossa alma anseia, que o nosso coração deseja, o Senhor, meu Pai, passará a nos conceder e nós jamais iremos, meu Deus, nos apartar de Ti. Foi por isso que quando foi proposto, Satanás fez a proposta que o Senhor tirasse tudo que Jó tinha e que ele voltaria e blasfemaria na tua face. E embora Jó perdeu tudo, ele jamais perdeu a sua confiança. Embora ele perdeu seus entes queridos, ele perdeu sua família, ele perdeu suas finanças, perdeu sua saúde, ele não perdeu sua fé. Ele permaneceu inabalável, ele continuou crente. Meu Deus, nos ajude a passar também por esses momentos, Senhor, que às vezes são momentos difíceis, de perdas, momentos, Senhor, de falta de conforto, falta de prazer. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus, a nos firmar e continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. Porque dias melhores virão. Quando nós aprendermos a nos desprender da matéria e a matéria não for mais o nosso prazer, mas o nosso prazer for os céus, for as coisas da eternidade, meu Deus, nós poderemos ter todas as coisas nessa terra, porque nada mais irá nos separar de Ti. Porque o nosso prazer estará no Senhor, não naquilo que o Senhor pode nos fornecer. Abençoa, Senhor Deus, este homem, abençoa esta mulher, abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os homens de negócio deste país. Senhor, que eles não entrem em desespero, que eles não entrem em pânico, o Senhor guarde seus corações. Eu sei que sugestões vêm, ataques vêm, que o Senhor guarde, meu Deus, nossos governantes, que o Senhor guarde o coração do povo, meu Deus, de cada trabalhador. Muitos às vezes não sabem o que fazer, é um momento novo. Nós sabemos que iremos passar por isso, que isso é passageiro. E que logo, meu Deus, nós retomaremos as rédeas novamente, nossa vida irá progredir e nós até poderemos chegar até mais distante onde nós conseguimos chegar. E o Senhor será com a gente, porque o Senhor é aquele que nos faz crescer, que nos faz avançar e nos faz ir adiante. Abençoa, Senhor Jesus, a cada familiar, guarda, meu Deus, a família. Abençoa, Senhor Deus, a cada pessoa, meu Pai, que está na frente, no combate, na luta, lutando, meu Deus, os médicos, atendentes, enfermeiros, Senhor, família, gente que está enfrentando, meu Deus, esse caos, essa batalha, essa dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, coloque a Tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus, proteja, livra de toda a contaminação, meu Deus, da mente, o medo, o pânico, o desespero. Senhor, em nome de Jesus, de todo tipo de mal, de tudo que assola, meu Deus, e que tem atingido os corações, que o Senhor venha abençoar. Abençoa, meu Deus, o Teu povo e guarda o coração e a vida de cada um. Nós entregamos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
e graças a Deus. Muito bem, meus amigos, ora, nós ficamos por aqui. Caso essa palavra serviu para você, compartilhe ela com os outros, curte aí, vamos deixar aí o pessoal fazer o trabalho por nós e vamos fazer com que chegue a mais pessoas no Brasil e no mundo. Para quem quiser, está aí a palavra de Deus e a graça de Deus no nome de Jesus. Um grande abraço, eu fico por aqui, eu fui.